esta é mais uma edição do Boletim Unesp Notícias e hoje a gente vai falar sobre os novos hábitos de consumo trazidos pela pandemia causada pelo novo coronavírus. Quais são eles? E será que eles vieram para ficar? Para falar sobre essas e outras questões, participa com a gente hoje o professor Leandro Moraes, do Departamento de Economia do campus da Unesp em Araraquara. Professor Leandro, obrigado por aceitar o nosso convite. Olá, Júlio e toda a equipe da TV Unesp. Eu quem agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês num momento tenso e apreensivo, mas que também nos permite refletir sobre algumas questões. É isso aí. Bom, professor, para a gente começar o nosso bate-papo, vou me basear numa pesquisa da Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo, que foi realizada em maio do mês passado e que entrevistou mais ou menos 1.000 pessoas no Brasil. E essa pesquisa mostrou que as compras online aumentaram consideravelmente no Brasil, o que, na verdade, acho que era uma coisa até óbvia. Mas pegando algumas categorias, por exemplo, alimentos e bebidas, esse índice chegou a 80%, 79%, né? Quase 80%. Pensando nesta categoria, professor, esse aumento de quase 80% é um índice elevado? É alguma coisa que já era esperada? E pensando após o isolamento, essa categoria alimentos e bebidas é um hábito que veio para ficar, esse consumo online, essa compra online? Olha, estava lendo, inclusive, esses dias um estudo feito pela ESPM, um pesquisador que está olhando essa questão do consumo pré e pós-pandemia, ao longo da pandemia, né, mas tendo essa visão retrospectiva e prospectiva. É o seguinte, antes da pandemia, o aumento, né, do consumo na modalidade online já era uma realidade, já era uma tendência, né? Então, nós vivenciamos hoje, no mundo, no Brasil não é diferente, um impacto das novas tecnologias de informação e de comunicação entrando em todas as esferas da sociabilidade humana. Então, nas relações de produção, nas relações de consumo, nas relações entre as pessoas. Então, isso já era uma tendência que vinha acontecendo. O que a pandemia fez é intensificar essa tendência. Então, daí esse aumento, né, essa cifra, neste momento em que a pesquisa que você cita foi realizada. Então, há uma tendência de intensificar esse tipo de consumo, né, por uma série de questões, e que se intensificou nesse momento por conta de que, com o distanciamento social, com o fechamento físico de unidades aí de lojas, então, o que resta ao consumidor foi manter o que se tem que manter da sua estrutura de consumo, da sua dinâmica de consumo, a partir dessa modalidade. Agora, pós-pandemia, se espera que isso continue. Vai depender, né, a velocidade, a intensidade que ela vem ocorrendo atualmente, vai depender de uma série de outras questões micro e macroeconômicas. Mas, do ponto de vista de uma dinâmica de consumo neste século XXI, é uma tendência, é uma realidade e vai se intensificar. Pensando nesta categoria ainda, professor, de alimentos e bebidas, nós vimos ali no começo da pandemia as grandes redes de supermercados conseguirem se mobilizar por terem até mais recursos financeiros e conseguiram atender essa demanda online, criar sites, conseguiu formar um sistema de entrega para atender os clientes. Em contrapartida, os mercadinhos de bairro talvez não conseguiram ter essa mobilização mais ágil. Você acredita que essa pandemia, de repente, possa aumentar até o abismo entre essas grandes redes supermercadistas e aqueles pequenos mercadinhos de bairro? E se sim, é possível dar alguma dica para esse mercadinho de bairro, como ele sobreviver a esse momento, como que ele pode vislumbrar um futuro um pouco melhor para o negócio dele? Excelente questão, Júlio. Essa é uma questão também que já acontecia quando no momento do consumo físico, né? Sempre houve esse abismo, vamos dizer assim, para usar o termo que você também colocou, entre os grandes conglomerados do comércio com os pequenos comerciantes, os mercadinhos de bairro, né? Tanto é que, se você vai olhar na história aí desse processo, a França proibia a localização de grandes conglomerados, como as grandes marcas do comércio, num determinado nível de distância, né, do centro, em relação para a questão da proteção dos pequenos comerciantes, né. Com a
tecnologia de informação e comunicação, é claro que essas grandes redes já vinham se preparando antes da pandemia e já existia um percentual de suas vendas feitas por essa modalidade. Então, eles já estão, digamos assim, alguns bons passos à frente do pequeno comerciante que não se preparava, que não se atentava para esse tipo de coisa. Essa é uma questão econômica, essa é uma questão de mercado, mas é uma questão cultural também em relação aos padrões de consumo. Então, neste momento da pandemia e de toda essa questão do distanciamento, da necessidade de se ficar em casa, essas redes já estavam preparadas, ampliaram, inclusive, os seus setores de tecnologia de informação para atender este nicho, né? E, então, estão à frente, indubitavelmente, desses pequenos comerciantes. Então, há uma possibilidade, do ponto de vista das estruturas de competitividade sistêmica no comércio, no sistema econômico capitalista como um todo, dos grandes prevalecerem em relação aos pequenos. Agora, por outro lado, a gente tem que lembrar também que existe todo um movimento, né, toda uma transformação, digamos assim, na estrutura de pensamento e de vincular o consumo como algo mais ligado ao consumo consciente, que vem toda uma onda de valorize o pequeno produtor e o pequeno comerciante, compre do bairro, compre da proximidade. Então, essa é uma bandeira que, é claro, que é marginal ainda do ponto de vista do percentual de participação das pessoas em relação a esse tipo de compra, mas já era uma bandeira que vem, inclusive, de países avançados e que já chegava aqui no Brasil, por exemplo, na compra de orgânicos, de pequenos produtores e comerciantes de orgânicos, né, ou de produtos artesanais. Isso já era uma bandeira vigente para uma parcela aí da população, ainda pequena comparada ao total. E que, neste momento, que eu venho percebendo, olhando, discutindo, conversando com pessoas, lendo também alguns estudos, é que vem ganhando força essa ideia do compre do pequeno, compre do bairro, para que a gente possa manter, né, os níveis de emprego, de renda e de negócios também, pequenos negócios, funcionando nessa modalidade. Eu acho que tudo vai depender da capacidade desse pequeno produtor e comerciante inserir a tecnologia nos seus negócios, né, e aproveitar dessa onda das tecnologias de informação, de comunicação e também de utilização de redes de compra e de venda para colocar o seu negócio funcionando também nessa modalidade. Então, se por um lado nós temos um contexto em que isso estruturalmente ocorre, essa diferença, esse gap de funcionamento, de dinâmica entre grandes e entre os pequenos, por outro lado, também é um momento onde é possível pensar, dado todas essas transformações que estão ocorrendo, num processo de uma relativa ressignificação de um olhar para o consumo, enquanto não só um tema econômico, mas também um tema político, de escolha consciente, para tentar inserir, né, e fortalecer o trabalho e a venda dos pequenos produtores e dos pequenos comerciantes. Pensando agora, professor, na questão da entrega dessas mercadorias, seja dos supermercados ou mercadorias eletroeletrônicos, calçados, que as pessoas passaram a comprar mais durante a pandemia de modo online. Essa pesquisa da Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo mostrou também que houve um aumento no prazo, as empresas não conseguiram mais atender a um curto prazo a essas compras, elas aumentaram o prazo e parece que os compradores, os clientes até que entenderam um pouco essa situação. Mas isso mostra que, de repente, essa alta nas compras online não era esperada pelo mercado? Olha, eu acho que até era esperada uma tendência de aumentar, uma vez que na modalidade física as possibilidades estavam muito restritas. A questão é que, como aumenta o volume, né, de entrega, e também essa entrega deve passar por alguns protocolos de segurança sanitária, então isso também alonga um pouco mais o tempo, né, de entrega. Então, deve-se passar por a questão da higienização. Também as pessoas que fazem esse trabalho de logística devem passar por algumas alterações na conduta e no processo aí de entrega.
e como aumenta o volume, é de se esperar que esse tempo aí também aumente. Agora, é um momento também, né, para que essas empresas estejam sentindo o mercado, sentindo se essa tendência vai, de fato, não se manter, mas intensificar, porque manter ela vai. Agora, vamos ver se ela vai se manter nesse mesmo nível em que está no momento atual, tendo em vista as restrições físicas, né? Mas é uma tendência, como diz, veio para ficar, não tem volta. A grande questão é a intensidade, se vai se manter na intensidade que se encontra, ou se vai voltar a padrões médios no que já vinha ocorrendo. Mas eu acredito que é uma tendência que veio para ficar e que vai aumentar, mesmo pós-pandemia, esse tipo de circulação por essa via. Então, as empresas, cada uma com as suas especificidades setoriais e também com as suas possibilidades de adequação a esse novo momento, vão estar tentando encurtar esse tempo de entrega até por uma questão de competitividade em relação às suas marcas aí concorrentes. Então, é um momento de sentir o mercado, de sentir a dinâmica em que tudo isso está ocorrendo. Partindo desta ideia, então, professor, de que é uma tendência, um hábito que veio para ficar, a gente só não sabe aí o quanto que vai se intensificar ou não, o que a gente pode falar daquele tradicional comércio de rua, aquela loja de móveis, aquela loja de calçados, de roupas, de celular, enfim, como que a gente enxerga o futuro desses estabelecimentos após a pandemia? Por exemplo, Bauru, aqui da onde eu falo, é uma cidade que tem um comércio forte, um comércio que é um dos principais responsáveis pelo PIB da cidade também. O que dá para a gente imaginar desse comércio de rua após a pandemia? Olha, Júlio, eu acho que essa resposta ela precisa de um estudo mais detalhado e setorializado, né, para que nós possamos ter respostas assim mais certeiras em relação a cada segmento. Agora, de maneira geral, é possível sim afirmar que uma parcela desse mercado ainda permanecerá mesmo pós-pandemia e mesmo com todas essas transformações que estão ocorrendo no campo aí, de um lado das mudanças tecnológicas e de outro lado das mudanças nos padrões culturais de consumo. Porque nós ainda temos uma parcela da população, seja estratificada por renda, seja estratificada por escolaridade, seja estratificada por tipo de ocupação, que ainda opta por esse tipo de comércio, ainda opta, né, por esse tipo de relação de consumo. Eu gosto de ir a uma loja escolher, eu gosto de colocar no meu pé o sapato ou a minha roupa, eu gosto de estar em contato com quem está me vendendo o celular, a televisão. Alguns ainda têm uma ideia cultural de que isso é mais seguro, tanto do ponto de vista da compra, quanto do ponto de vista de depois ter que fazer uma troca por alguma avaria que o produto pode apresentar. Então, a gente ainda tem alguns aspectos microeconômicos, vamos chamar assim, e também extraeconômicos, que vão além da questão econômica, como a questão da confiança, da reciprocidade, da relação da segurança e da relação de manter esse tipo de vínculo, que eu acredito que ainda, mesmo pós-pandemia, com todas essas transformações, haverá espaço, é claro que menor do que em tempos anteriores, mas haverá espaço para esse tipo de comércio do face a face, né, face to face, do cara a cara, do comércio de rua, etc. Então, eu acho que ainda haverá espaço para isso, por uma série de questões, né? Agora, num volume, acredito eu, um pouco menor, porque essa pandemia, ela também, alguns estudos já começam a apontar, é claro que não de forma decisiva, porque é impossível medir isso ainda, mas já começa a apontar uma relativa alteração no padrão de consumo, de cultura de consumo, de uma parcela da população que antes não aderia ao consumo virtual, vamos chamar assim, e que agora, pelas restrições, por necessidade, passou a ter. E viu que não é aquele bicho de 7 cabeças, e viu que não é aquela dificuldade para fazer a transação, e viu que pode ter também segurança no pagamento disso, no recebimento disso, e que disse, olha, agora eu não perco mais meu tempo de ir até o centro, deslocar com o meu carro, ter que pagar para ir ou no estacionamento, ou zona azul, etc., e o tempo que se gasta, e também há ainda o receio, né? Nós ainda vivemos no momento de auge da pandemia, diferentemente de outros países que já estão no achatamento da curva. Então, mesmo que alguns comércios estejam abrindo, ainda haverá, por um tempo,
até que não saia uma vacina, ou até que a gente não tenha mais clareza do que está acontecendo, das possibilidades de contaminação e de cura, né, ainda haverá um receio em relação a essa relação física de consumo, seja para ir a um restaurante, seja para ir a um parque, seja para ir a um comércio central. Então, haverá ainda por um tempo esse receio. Então, a pessoa percebe que aquelas que não tinham essa cultura de consumo virtual percebem que há uma facilidade, há uma maior segurança, tanto do ponto de vista pandêmico, quanto também do ponto de vista das relações de pagamento, de segurança da obtenção do produto, e que passam a adotar esse tipo de modalidade. Mas haverá também, do outro lado, nós somos uma sociedade heterogênea, pelo bem e pelo mal, e haverá nicho ainda de mercado para o comércio físico, como você colocou na questão. Agora, falando dessas categorias que nós estamos citando, professor, roupas, calçados, eletrônicos, e pensando no comércio online, você acredita que esse momento, assim como pode aumentar ali o abismo que a gente citou agora entre os mercadinhos de bairro e as grandes redes de supermercados, você acredita que possa haver agora um abismo ainda maior entre as marcas mais famosas, aquelas que, teoricamente, as pessoas conhecem, já testaram, já aprovaram? Então, na hora de fazer uma compra online, as pessoas vão optar por essas marcas, ao invés de uma marca nova, uma marca que está chegando no mercado, ou uma marca menos tradicional. Porque, como você falou, a gente não, na compra online não toca, não vê o produto, não consegue, de repente, ver a qualidade, testar ali, experimentar. Então, você acha que as grandes marcas, elas também saem na frente nesta demanda online maior? Olha, as grandes marcas que já têm um reconhecimento no mercado, que já tem, digamos, onde as barreiras de entrada já foram superadas, vamos dizer assim, e já há um conhecimento da marca e uma certa credibilidade por parte dessa marca para o consumo, é claro que elas são, digamos, privilegiadas nesse momento pela não necessidade de se conhecer, de se tocar, de se chegar mais próximo a esse tipo de bem. Agora, essa questão, ela leva em conta também a essencialidade do bem, né? Então, vai depender do segmento, se é um segmento de alimentação, se é um segmento de obtenção de um bem eletroeletrônico. Então, vai depender muito da essencialidade desse bem e do nível de renda das pessoas. Então, deve-se fazer um estudo cruzando a essencialidade do bem com o nível de renda de cada pessoa, de cada família. Por exemplo, em relação a marcas novas, estava acompanhando esses dias, existe no mercado já umas 5, 6 marcas de celular, né, que já são conhecidas de credibilidade. Mas tem, nesse momento, entrando algumas marcas novas, eu diria aí, uma ou duas, né, que tem aí uma entrada mais agressiva, que está tendo uma aceitação interessante no mercado, que não existia no Brasil há 2 anos, que vem chamando a atenção desse processo. É uma marca nova, é uma marca, para nós, que não existia, digamos, esse conhecimento, essa credibilidade, e ela vem conquistando espaços, né, fatias de mercado importantes nesse momento, mesmo à distância. Então, tudo isso depende da essencialidade, né, do bem e também do nível de renda daqueles que estão optando por essa compra. E aí tem um ponto muito importante que tem que ser dito também, quando a gente trata em relação à questão de consumo, que o quadro que se perfila, que se espera para esse momento, e para esse momento imediatamente após essa questão aí da pandemia, é que nós temos a previsão de que aumentará o nível de desemprego, e já está tendo, em muitas das modalidades ocupacionais, uma redução dos níveis salariais daqueles que ainda se mantêm empregados. E, por outro lado, como o Brasil já tinha problemas de mercado de trabalho muito intensos, dado o alto índice de informalidade, de precarização, etc., a queda da renda, a queda da massa salarial, ela vai implicar também, objetivamente, na questão dos níveis de consumo. Então, como se espera um quadro não animador do ponto de vista do emprego, da renda e, portanto, do salário e da massa salarial, que é a fogueira, digamos assim, que é a energia, digamos assim, do consumo, né? Então, também nós temos que ver que alterações
ocorrerão nesse sentido em relação a novas marcas que possam oferecer a mesma, digamos assim, capacidade de satisfação de uma necessidade, cobrando menos. Então, essa questão do valor, do preço, do custo, que são coisas diferentes, mas que se conectam, elas também devem ser analisadas nesse momento, onde se espera, da massa da população do Brasil, uma relativa queda de renda, né, e aumento aí do desemprego. Então, a gente deve cruzar todos esses fatores micro e macroeconômicos e também extraeconômicos para discutir a questão do consumo. Professor, agora mudando um pouquinho só de assunto, mas o isolamento ele acabou trazendo as pessoas mais para dentro de casa, obviamente, e algumas delas, seja por necessidade ou seja por hobby, acabaram desenvolvendo ou descobrindo aí algumas habilidades que elas talvez não conheciam, passaram a cozinhar mais, a costura parece que está um pouco mais em alta, as pessoas começaram, de repente, a fazer pequenos reparos domésticos ou construir pequenos equipamentos dentro de casa, enfim. Você acredita que esses hábitos que eu acho que não vão desaparecer após a pandemia, eles indicam um caminho para algumas empresas de alguns setores, elas podem explorar um pouco mais essas habilidades que as pessoas desenvolveram ou descobriram? É interessante, porque alguns dados já apontam também para essa questão, né? Então, se a gente pegar, saiu um estudo recentemente das empresas no estado de São Paulo que abriram durante a pandemia, né? Então, um estudo recente agora, e aí mostram alguns segmentos. Os segmentos ligados aí a reformas, né, de casa é um desses segmentos, de não grandes lojas de construção, mas pequenas lojas, até estávamos falando sobre o pequeno anteriormente, pequenas lojas nos bairros ligados à reforma e desses pequenos materiais e equipamentos de reforma, né? Então isso abriu. Segmentos de decoração também, mas uns segmentos de decoração mais para classe média baixa, média, que não aqueles quadros caros e, digamos, bens de decoração mais caros, mas também é um nicho interessante, né? O nicho ligado à questão de bens ligados à floricultura também estava apontando aí um crescimento nesse momento, que as pessoas começaram a olhar e colocar mais e melhorar na casa essa questão na medida do possível, seja de um pequeno vaso, seja de um jardim, então estão fazendo isso também, né? Então, assim, é um segmento que se mostrou interessante para esse apoio, digamos assim, pessoal dentro da sua casa. O setor também ligado a tintas, deu uma relativa subida, mas tudo mais voltado ao pequeno, não às grandes construções. Então, isso é interessante notar, essa tendência desse tipo de trabalho que as pessoas passaram a fazer dentro de casa, e também o acesso ao YouTube, por exemplo, de olhar, né, como se faz determinadas coisas, de colocar um azulejo, ou de colocar um adesivo, ou de fazer a sua própria horta. Então, esse tipo de coisa também, alguns dados já apontam, o acesso ao YouTube nesse período também aumentou de forma interessante, o que demonstra essa tendência. Agora, se isso vai continuar, se não vai continuar, vai depender de uma série de questões, e essas pessoas, em um determinado momento, dependem e necessitarão voltar para o mercado de trabalho. Então, não sabemos ainda como vai ser essa volta, vai depender de muitos setores, de muitos segmentos, alguns já estão retornando, outros ainda não, outros estão retornando, mas de maneira paulatina. Então, isso vai depender dessa série de questões. E outras empresas, inclusive, estão voltando, é interessante isso também, para oficializar a permanência do home office, onde é possível se fazer, porque isso tem um impacto para as empresas também de redução de custo. Então, já vi algumas empresas dizendo para os seus colaboradores que vão aportar recursos para que essas pessoas possam montar em suas casas pequenos escritórios para que elas possam trabalhar dali, e farão algumas reuniões presenciais após o fim da pandemia, quando necessário e oportuno, mas que no dia a dia, dependendo do segmento, dependendo do setor, permanecerão em casa, trabalhando em casa. Então, terão aí um aporte, uma ajuda, um auxílio de recursos, tanto para montar o seu pequeno escritório num cômodo da casa, quanto também para a manutenção
de serviços de luz, de internet, essas coisas que são necessárias para levar adiante esse trabalho. Então, ainda tem muita coisa acontecendo, nós estamos no afã dessa onda de transformações que implicam na questão do consumo, que é interessante a gente estar acompanhando para captar essas tendências. Para a gente falar um pouco agora, professor, da questão das agências bancárias, das instituições financeiras, você citou aí já que algumas pessoas perceberam que não é tão complicado assim fazer uma transação online, uma compra online. Como que ficam essas agências bancárias? Porque muitas pessoas realmente iam até uma agência, de repente, só para pagar uma conta. Agora elas perceberam que, né, com o aplicativo, pelo computador, elas conseguem fazer isso. Ao mesmo tempo, a gente viu aí filas gigantescas de norte a sul do Brasil das pessoas de mais baixa renda para retirarem o auxílio emergencial do governo federal. Como que a gente enxerga o futuro das agências bancárias? Elas vão mudar um pouco o rol de serviços oferecidos? Podemos ver aí mais diminuição de quadro de funcionários, passar a automatizar ainda mais os serviços? Como que você imagina? Muito bem, Júlio. Isso é uma questão importante também quando você olha a questão das tecnologias no setor bancário, que não é um tema novo, né? Se você pegar o início dessa história, ele vem nos anos 90, quando começa todo um processo, né, de inserção de tecnologias de informação e comunicação na questão tanto dos serviços bancários para dentro, né, de uma série de serviços que antes necessitavam de pessoas ali dentro dos bancos fazendo, que a tecnologia ela permite você, inclusive, armazenar muito mais dados, ter muito mais segurança, mais controle do que outrora, e também dos serviços para fora, que são os prestados aos seus clientes. Então, desde a introdução dos caixas eletrônicos, desde a introdução do Bankline, então isso já é uma discussão que vem nos anos 90 e nos anos 2000, muito antes da pandemia. Agora, junto a esse processo, também antes da pandemia, já vinha uma tendência de alterações no funcionamento do sistema bancário e financeiro, que também levavam a uma menor necessidade dos bancos, como, por exemplo, a questão das fintechs, né? As fintechs unem aí, digamos, tecnologia e capacidade de financiamento e de acesso a recursos financeiros, que você, às vezes, não precisa passar pela questão bancária. Então, essa já era uma tendência que vinha acontecendo. Se você pegar o número de agências bancárias e comparar dos anos 90 até hoje, você vai perceber uma redução dessas agências bancárias e, por outro lado, você vai perceber também, principalmente para as rendas médias e mais altas, um deslocamento dos serviços bancários para os serviços em instituições financeiras não bancárias, né? Então, isso já é uma tendência. Por outro lado, também, uma outra questão é a utilização do smartphone como meio de pagamento. Então, isso também já era uma tendência que vinha acontecendo e tende a se intensificar. Tudo isso fazia com que, do ponto de vista dos bancos, eles já vêm buscando novas formas de diversificação de suas atividades. E vem fazendo com êxito. Se você pegar, mesmo no período de crise, o faturamento aí dos bancos, ainda que possa ter reduzido, ainda ele é muito positivo. Então, os bancos sempre arrumam formas, né, de se manterem e de encontrar em novas fontes de capacidade de lucro, etc. Por outro lado, os clientes, e aí também exige uma estratificação por renda, como você bem colocou já no início, onde as classes mais altas sempre encontram mecanismos em instituições bancárias e não bancárias de uso, né, desses serviços financeiros, seja para pagar conta, seja para movimentar conta, seja para aplicações financeiras, que hoje você faz tudo de casa, né, as aplicações financeiras mesmo, você acompanha do seu celular a valorização aí das suas ações, das suas cestas de investimento, dos seus fundos de aplicação, e também você faz conta e paga conta e tudo mais. Para as classes mais baixas, esse já é um grande problema. Primeiro que essa pandemia mostrou que uma parcela significativa nem tinha bancarização, ou seja, não tinha nem acesso aos bancos, e isso mostrou através dessa dificuldade de uma parcela importante receber esse auxílio emergencial, tá? Tiveram que às pressas organizar CPF, organizar acesso aí ao banco, ainda que não ter uma conta, mas ter o acesso ao banco, à Caixa Econômica, ao Banco do Brasil, etc., para poder estar recebendo esses auxílios, tá? E, por outro lado, não tem essa cultura, né, de uso de banco. Ainda há uma parcela da baixa renda importante no Brasil que não tem acesso ao banco, que não tem uma conta bancária.
né? Então, isso vai depender aí de um olhar estratificado por renda e de um olhar estratificado dessa cultura, né, de uso online dos sistemas bancários e financeiros. Tá certo, professor. Professor Leandro Moraes, do Departamento de Economia da Unesp em Araraquara, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente no Unesp Notícias. Eu a quem agradeço o espaço, a oportunidade e me coloco à disposição sempre para estar dialogando sobre temas importantes para que nós possamos também passar as informações dos muros da nossa universidade e que elas cheguem também à população, à comunidade no nosso entorno. Muito obrigado e parabéns aí pela iniciativa e pela temática proposta.